Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é São Marcos que nos narra no seu Evangelho um episódio um pouco desconcertante. É um diálogo de Jesus com os seus discípulos que subiam para Jerusalém. Ia Jesus à frente. Os discípulos estavam um pouco preocupados e com medo, porque já no ar havia algumas ameaças contra Jesus, e às tantas, Nosso Senhor toma a palavra, chama os 12 para perto de si e começa a dizer-lhes que antecipar a sua paixão, que há de sofrer muito, que vai ser entregue, que vai ser condenado à morte, que é um descarnecer, cuspido, que anda a açoitá-lo e dar-lhe a morte. Jesus está a predizer a sua paixão, a anunciar o que lhe espera na cruz por nosso amor. E perante aquela profecia que faz Jesus do que vai lhe acontecer dentro de pouco tempo, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, aproximam-se de Jesus e fazem-lhe um pedido insólito naquelas circunstâncias. Mestre, dizem os discípulos, nós queremos que nos faças o que te vamos pedir. E o que é que eles vão pedir a Nosso Senhor? Eles não entendiam, não estavam a entender nada, evidentemente. Também nós, muitas vezes, não entendemos o sofrimento e eles também, como que estavam perplexos, com dificuldade para perceber que aquela pessoa, aquele mesmo que estava a falar com eles, que tinha feito tantos milagres, que tinha tantos amigos, que tinha tantos discípulos, que ia acabar da forma como estava a dizer, não podiam entender o sentido do sofrimento, que a dor estava a chegar. Também nós muitas vezes somos assim, e é normal, a dor é sempre um mistério, temos dificuldade para aceitar a dor, as contrariedades da nossa vida, não entendemos. E pedimos luz ao Espírito Santo, o sentido da dor permanece sempre em larga escala um mistério. No entanto, nós podemos e devemos dirigir o nosso olhar para a paixão, como aprendemos de tantos santos. Ora, estava Jesus a falar da sua paixão e os discípulos perguntam-lhe, pedem-lhe que se possam sentar à direita e à esquerda no seu reino. Que estranho, não é? Jesus está a falar de sofrimento e eles estão a falar de glória humana. Ao mesmo tempo, tem um aspecto bonito também, que eles tinham uma certa satisfação, ou melhor, eles estavam contentes e Jesus se calhar ficou também contente com isso, porque de algum modo aqueles dois irmãos tinham entendido que não existe maior ambição do que a de passar toda a vida junto dele. Isso é bom. Senhor, queremos, concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Ao fim e ao cabo, eles queriam estar perto de Jesus. E isso é bom. Ao mesmo tempo é estranho, porque Jesus está a falar-lhes de paixão e eles estão a falar de glória. Jesus não os censura. Jesus trata-os com paciência, como faz connosco, e diz-lhes, não sabeis o que pedis. E depois pergunta se eles estão dispostos, se podem beber o cálice que ele próprio vai beber, o batismo com que eu vou ser batizado. Ou seja, são capazes de passar pela cruz, pelo sofrimento. E essa é a pergunta que Jesus faz, porque a cruz é parte essencial do caminho cristão. E eles, talvez não muito conscientes daquilo que respondem, estão a responder, eles dizem ao Senhor, podemos, sim, podemos. E Jesus confirma que hão de beber do seu cálice, de facto, eles, passados uns anos, acabarão por dar a vida por Nosso Senhor. E acontece outra coisa também neste episódio que continua a ser insólita, desconcertante. Os outros ouvem aquela discussão, aquela conversa entre Jesus e os filhos de Zebedeu, entre Tiago e João, e dirigem-se a ele e censuram-nos, indignam-se. Como é que é possível que eles estejam a falar destas coisas? Como é que é possível que eles estejam a pedir isto a Nosso Senhor? Como é que é possível que eles queiram ficar à frente deles? E chegam as invejas, as comparações, as ambições de glória. Que pena que
No momento tão importante da vida de Jesus, em vez de pensar nos outros, eles estão a pensar em si próprios. Assim eram os discípulos. Assim eram aqueles homens que acabariam por levar o Evangelho para todo o mundo. E Jesus conta com eles. Também às vezes tinham pensamentos mesquinhos, comparações, ambições de glória, invejas. Mas ele é que vão sentar-se à direita e à esquerda? O que é isto? Não pode ser. Estavam indignados, diz São Marcos no seu Evangelho. Ora, muitas vezes na nossa vida também sucede a mesma coisa connosco. Há comparações que parecem inocentes, mas que desgastam a alma silenciosamente. Às vezes olhamos para os outros, a inteligência dos outros, a sua serenidade, os seus talentos, os resultados apostólicos, a família, o êxito profissional, a facilidade de trato e quase, sem darmos conta, começamos a medir a nossa vida com uma régua que Deus nunca nos deu. O problema não está em reconhecer, em reparar no bem dos outros. O problema está em esquecer que Deus não faz cópias, que faz pessoas únicas. No Evangelho, o Senhor não pede a Pedro aquilo que pede a João e não pede a Tiago aquilo que pede a Mateus. Todos são diferentes. Nem ao jovem rico. Todas as pessoas têm uma vocação única. A cada um de nós, o Senhor dirige um chamamento singular. Talvez a comparação mais valiosa, mais verdadeira não seja outra, não com os outros, mas com aquilo que, pela graça de Deus, poderíamos ser. Em vez de comparar-nos com os outros, pensa: como é que eu poderia ser se correspondesse melhor àquilo que Deus espera de mim? Em vez de dizer sou melhor ou pior do que aquela pessoa, podia perguntar-me se estamos a aproximar-nos mais daquilo que Deus sonhou para mim. De facto, a única comparação realmente fecunda é entre o eu de hoje e o eu que existiria se fosse mais fiel, mais generoso, mais dócil à graça de Deus. Porque o perigo das comparações com os outros é que produzem quase sempre dois frutos maus: o orgulho, se julgamos estar acima dos outros, ou desânimo ou inveja se pensamos estar abaixo. Em ambos os casos, deixamos de olhar para Deus. São José Maria gostava de insistir, e falava tantas vezes, na luta pessoal, concreta, humilde, começar a recomeçar, a corrigir um defeito, crescer numa virtude. Deus, o Senhor nunca nos vai perguntar se fomos uma cópia bem conseguida de outra pessoa, perguntará se fomos aquilo que Ele queria de nós. Pede a Jesus, vamos pedir a Jesus: Senhor, livra-me de olhar demasiado para os lados, para os outros. Ensina-me a olhar só para Ti, olhar para a minha alma com sinceridade e que eu reconheça a Tua vontade, que eu queira seguir aquilo que Tu queres para mim. Jesus diz, aliás, o Senhor neste diálogo que tem com os discípulos acaba por lhe dizer, repreendendo-os, chama-os e diz-lhes que entre eles, entre os seus discípulos, aquele que quiser ser grande tem que ser servo. O que quiser entre vós ser o primeiro será escravo de todos, porque o Filho do Homem, depois dá o exemplo de si próprio, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de todos. Essa é a grandeza de um cristão. Essa é a grandeza do homem. Não está em ser exaltado, não está em ser glorificado, mas está no serviço aos outros, na alegria de servir. Pois quer este Evangelho ajudar-nos a cada um de nós a pensar, em primeiro lugar, nos outros. Quando nós nos comparamos com os outros, aquilo que sobressai é o eu. Eu, em relação a mim, aquela pessoa é melhor ou pior. Quando a nossa vida, aquilo que está em primeiro lugar é o serviço, o que está em primeiro lugar são os outros. Eu quero servir mais os outros. Eu quero servir melhor os outros. Pois hoje é um bom dia para fazermos um pouco de exame de consciência. Se calhar estamos a começar o dia e perguntar-nos se estamos a servir os outros. Lá em casa, o cônjuge, o marido ou a mulher, se somos capazes de transmitir mais alegria, mais sanidade, se servimos mais os pais os filhos, ou um amigo, ou lá no trabalho, onde for, servir, pensar em primeiro lugar nos outros. Essa é a grandeza do cristão, essa deve ser a nossa glória, como Jesus nos ensina no Evangelho da missa de hoje. Que Nossa Senhora, ela é a escrava do Senhor, nos ensine a servir sempre com alegria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.
Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.